passando o termômetro aqui para poder entender a nossa realidade. Vamos girar a equipe, 6h26 da manhã. Só lembrando, gente, que o transporte público está funcionando sim. Ok? Ontem, o sindicato, através do seu presidente, alega ter recebido um telefonema. Olha, recebemos um telefonema com uma nova proposta. E está suspensa a greve que estava marcada para hoje e que foi anunciada na última quinta-feira. Por isso que eu digo, gera um clima de terrorismo para com os usuários do transporte público, porque fica essa guerra de informação ou desinformação e as pessoas precisam saber o que está acontecendo. Quer dizer que há todo um desgaste, toda uma discussão. Aí o cara diz que recebe um telefonema, sabe-se lá de quem, com uma nova proposta que vai ser discutida hoje, que a greve está suspensa. Então o ônibus está rodando, viu, gente? O ônibus está operando normalmente nesta manhã de segunda-feira. Para quem está na dúvida aí, saindo de casa, neste 12 de julho, o transporte público está funcionando normalmente. A gente está com as imagens aqui em nossa multiplataforma e a gente também traz as informações aqui em nossas rádios, na Rede Fé FM e na Total FM, você que acompanha as notícias da manhã, as notícias do dia. A gente sempre traz aqui a notícia antes do sol raiar e informamos para você que o transporte público está funcionando. Deve acontecer hoje uma nova assembleia para o futuro do transporte público, pelo menos nesta semana. Definir o futuro no que diz respeito a se vai ter greve ou não. Algumas pessoas reclamam, e com muita razão, porque fica uma contradição no ar. A imprensa acaba informando a possibilidade de greve, a confirmação da greve que veio no último final de semana. E aí ontem, através de um vídeo, o presidente do sindicato disse que recebeu um telefonema com uma nova proposta e que esta vai ser colocada em discussão para os motoristas de ônibus. Através de um telefonema, cria-se todo um desgaste, aí alguém faz um telefonema, vamos resolver o problema. Parece que é brincar com a população. Eu já não levo mais a sério esse pessoal e não é de hoje, né? Esse pessoal que fica definindo o futuro do transporte público em salas fechadas, né? E o motorista não fica sabendo de absolutamente nada. Você soube, você que é motorista de ônibus, você soube quem é que deu o telefonema e o que disse o telefonema para o presidente do sindicato da categoria? Se o motorista, que é o maior interessado, não sabe, quem é que vai saber? Então parece um jogo, parece um teatro, né, que provoca um terrorismo, causa todo desgaste e provoca um terrorismo na população. Faz-se um terrorismo com quem precisa definitivamente usar o transporte público. E outra, na quinta-feira a gente ainda já tinha uma informação oficial de que o consórcio pró-urbano ofereceu os 7,59% aos motoristas, ou seja, aquilo que o sindicato pedia. É uma informação oficial do consórcio pró-urbano, então parece que isso está confirmado. Ou seja, se houver essa proposta de 7%, é aquilo que o sindicato está pedindo através dos motoristas. Então não há possibilidade de termos greve. Essa é a situação de hoje. Bom dia, Samuel Prisco. Bom dia, Lincoln. Bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem. Total FM, Rede Fé, plataformas digitais, agora também no YouTube. Exatamente essa questão, né? Ontem o presidente do sindicato veio a público, através das mídias sociais do próprio sindicato, informar dessa questão da assembleia que vai acontecer agora às 9 horas da manhã e posteriormente uma nova assembleia às 4 da tarde, pegando aí o pessoal dos dois turnos, né, das empresas. São 600 motoristas, além do reajuste salarial, a questão também envolvendo o plano de saúde dos motoristas. Fica muito estranho, né, Lincoln, que no domingo haja, na véspera da greve... Um telefonema. De quem que é o telefonema? Misterioso. O motorista precisa cobrar do pessoal do sindicato isso. Quem é que telefonou? Como é que é? Né? Porque cria-se todo um desgaste, uma incerteza entre os profissionais, entre os passageiros, não é isso? A população não é joguete, né? A gente não pode trabalhar dessa forma. A população depende muito do ônibus, do transporte coletivo aqui na nossa cidade e não pode ficar à mercê das indecisões do sindicato da categoria. Os motoristas da mesma forma, né? Trabalham transportando todos os dias
quase 90 mil pessoas, né, no transporte coletivo aqui da nossa cidade, não podem ficar à mercê dessa indecisão do próprio sindicato. Agora, o sindicato, sem apresentar detalhes, disse na quinta-feira de que o consórcio pró-urbano não teria atendido aquilo que os motoristas pedem. Eu não sei se você tem aí, Samuel, qual que é o pedido do sindicato aí nesse momento de reajuste salarial. Mas uma nota oficial, né, assinada pela Tati Pinotti, que é a jornalista assessora do consórcio pró-urbano, diz que o consórcio pró-urbano apresentou uma nova proposta de reajuste salarial aos motoristas, oferecendo 7,59% e manter todos os benefícios. No entanto, o Sindicato dos Motoristas recusou também mais essa proposta. O consórcio lamenta o fato de as negociações não terem sido bem-sucedidas. Quer dizer que não foi uma proposta de 5%, foi de 7,59%, mantendo todos os benefícios, ô Samuel. E ajustando aquilo que os motoristas estavam pedindo, que é justamente a recomposição da inflação, né, do período, e já pressionando, inclusive, com relação, porque o discurso mudou, viu, Lincoln? A questão toda é o discurso. Quando o presidente do sindicato vem a público e defende o repasse dos 17 milhões, primeiro ele havia criticado o governo pela omissão, depois ele vem apoiar o governo para o repasse. E agora ele vem novamente a público e critica as empresas e também o governo do Duarte Nogueira por não gerir a questão da possível greve. Então fica esse imbróglio do discurso, né? Não, e aí com o telefonema resolve tudo. Exatamente. Gente, como é que um cara desse quer ser levado a sério? Não dá. Fica difícil. Ah, um telefonema. Olha, recebemos um telefonema. Recebemos um telefonema e não vai ter greve. Telefonema de quem? Joga claro com os motoristas. Joga claro com a população. Vamos lá, Samuel, vamos falar dos motoristas, que é o que interessa, e os passageiros que precisam do transporte público. O ônibus está rodando hoje. O ônibus está rodando hoje, todos os 300 carros do transporte urbano rodando, né? A população não tem aquele horário intercalado, então as linhas estão funcionando normalmente. Também não tem aquele chamado migué que alguns motoristas foram obrigados a dar durante aquela greve que nós tivemos. Operação Tartaruga. Operação Tartaruga. Então os ônibus hoje estão funcionando normalmente aqui na cidade. Quem é o usuário do transporte coletivo pode procurar aí o seu ponto de ônibus, os terminais, que os ônibus estão funcionando normalmente aqui em Ribeirão Preto hoje. Olha, tem gente brincando com o transporte público e não é de hoje. Brincando, explorando, enriquecendo com o transporte público e não é de hoje. Tá na hora disso parar. Tá na hora disso acabar, de máscaras caírem. Tá na hora das máscaras caírem. Porque não dá mais, numa cidade do tamanho de Ribeirão Preto, uma cidade do porte de Ribeirão Preto, ficar enfrentando amadorismo e interesses, né, obscuros, quando o assunto é transporte público. Não dá mais. Agora 6h34 da manhã, girando a nossa equipe aqui, Nando Medeiros.